Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Aqui você assiste novamente as principais reportagens dos últimos dias. A tragédia que provocou centenas de mortes em Petrópolis fez levantar uma grande dúvida. Nova Friburgo está preparada para uma nova catástrofe como ocorreu em 2011? Reveja a reportagem especial de Bernardo Fonseca e Alexandre Cordeiro. ...230 milímetros de chuva em apenas 3 horas... ...e a cidade imperial virou a cidade do caos. Cuidado! Pelo amor de Deus! Depois da tragédia, o saldo. Centenas de mortos, muitos desabrigados e devastação. Mas esse drama não é exclusividade de Petrópolis. De tempos em tempos, municípios vizinhos, como Teresópolis e Nova Friburgo, também voltam a sentir os efeitos das fortes tempestades. É uma região que tem muita vegetação, portanto tem muita umidade, faz calor nesta época, clima tropical e montanhas. As montanhas também é um fator que ajuda a formar as conhecidas pancadas de chuva. O problema da região serrana, do Rio de Janeiro, é justamente o local onde as pessoas moram, né? Como que as cidades foram construídas, talvez devendo um pouco de planejamento, né? Talvez não foram tão bem planejadas. 11 anos atrás, Nova Friburgo foi o município mais devastado pelas chuvas, com o maior número de vítimas. E as consequências de um dos maiores desastres naturais do Brasil ainda permanecem. Por toda a cidade, as paisagens são sempre parecidas. De um lado, os morros com suas matas nativas. Do outro, um aglomerado de casas, muitas vezes com as marcas antigas de outras chuvas, como aqui no bairro Maria Tereza. Na rua Silésio Rocha, essa barreira deslizou em 2011. De lá para cá, segundo os moradores, nada foi feito. Agora, com as chuvas recentes, houve um novo deslizamento, ameaçando as casas da rua e outras que ficam na parte de baixo do bairro. Então o apelo que a gente faz é que a prefeitura ela dê uma resposta para a gente concreta de quando vai começar essa obra, se vai começar, quem vai fazer, para que a gente se sinta seguro, porque os moradores aqui estão apavorados, nós estamos querendo evitar que outras vidas sejam perdidas também. E não são somente as encostas que preocupam. Casas construídas nas proximidades dos rios também são um outro problema, como essas daqui, construídas praticamente dentro do Rio Grande, no distrito de Rio Grandina. Por aqui, 2 temporais deixaram marcas. O de 2011 levou dezenas de casas que ficavam às margens da antiga linha férrea. Também houve deslizamentos, como na beira dessa rodovia. Já a tempestade de 2007 destruiu imóveis no loteamento Maringá. Os que ficaram de pé, mas estão sob risco, não foram demolidos e anos depois voltaram a ser ocupados. O correto seria que o governo do estado retirasse, fizesse casa e doasse para essas famílias, né? Porque eles não têm condições de comprar. Os riscos se repetem em outros cantos da cidade, como no loteamento Três Irmãos. Aqui, muita gente dorme com o perigo. Depois de um grande deslizamento de pedras em 2012, outras rochas caíram no ano passado, mas os imóveis condenados seguem de pé e com moradores. O poder público faz vista grossa para isso, porque não é capaz de suprir a demanda de habitação da população de baixa renda, então permite que essa população ocupe áreas de risco, né, e numa situação de vulnerabilidade que é, inclusive, criminosa. O governo do estado diz que vem investindo em prevenção. Nos últimos anos, foram 80 milhões de reais em obras de contenção e drenagem. Na última década, também foram entregues 2.337 apartamentos a famílias que perderam casas em 2011. Mas esse número é baixo, já que, segundo o IBGE, 70% do território de Nova Friburgo são em áreas de risco e pelo menos 30 mil pessoas vivem nessas regiões. A arquiteta defende uma mobilização em busca de recursos para a construção de bairros seguros e sustentáveis. É necessário que haja uma ação preventiva de remoção dessa população para que no próximo ano elas não sejam novamente vítimas de tragédias como essa
né, para áreas seguras e onde se faça um tipo de urbanização adequada às características do lugar. Mas enquanto isso não acontece, é preciso prevenir. Antes da tragédia de 2011, por exemplo, a Defesa Civil de Nova Friburgo tinha pouco mais de R$30 mil de orçamento. Atualmente, a verba foi para quase R$1.200.000, mas ainda não é suficiente. Assim como há recursos carimbados para a saúde e para a educação, 15% para a saúde, 25% para a educação, a gente precisa de 0,5%, de 1%, dependendo do tamanho da cidade, mas que seja carimbado. Isso pode ser uma iniciativa do legislador municipal. Se nós tivéssemos feito isso em 2011, hoje nós teríamos tido garantia de investimento municipal. Outras sugestões são a melhoria do sistema de monitoramento e alerta via SMS, para que se torne mais efetivo, e a ampliação dos treinamentos e simulados, que em Nova Friburgo não acontecem há mais de 1 ano. A Defesa Civil diz que vai retomar as ações, isso depois do período de chuvas. A nossa vontade, né, tomara que se realize, é fazer um núcleo em cada bairro, um computador, com equipamentos necessários para a gente ter esse contato, para ser os nossos primeiros olhos nessa comunidade. Enquanto os governos demoram a agir, as mudanças climáticas e todas as consequências vão ser cada vez mais intensas. Eventos como o que aconteceram nesses dias e eventos que aconteceram em 2011, eles tendem a ser mais frequentes associados ao aquecimento global. Se a gente começar a ter eventos como esse a cada 10 anos, a cada 5 anos, o nível de impacto é muito grande. Então, a gente precisa, como sociedade, buscar medidas de adaptação a isso. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a demolição dos imóveis está paralisada e não há previsão de retomada. Garantiu que todos os proprietários foram notificados pela Defesa Civil. A Prefeitura disse ainda que os moradores afetados pela tragédia de 2011 receberam moradias ou foram indenizados. Alguns recebem até hoje aluguel social, mas não informou quantos. A RJ 130, Estrada Teresópolis-Friburgo, que liga 2 importantes municípios da região serrana, tem muitos trechos com buracos e sinalização prejudicada pelo mato alto. Motoristas e produtores rurais reclamam das péssimas condições da rodovia. Desvia daqui, desvia dali. Os buracos estão por vários trechos da RJ 130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Nos quase 70 quilômetros de extensão da rodovia, é preciso ter muita atenção, mas um descuido pode acabar em prejuízo para os motoristas. Às vezes quando quebra uma peça, né? Quebra uma coisa, quebra outra. Isso aí tem condições, uma estrada dessa aí, a rodovia dessa aí é uma porcaria que tá aí, um nojo. Ultimamente a gente tem recebido mais amassamento de roda, né? Estrago do pneu, né? E tá frequente, quase todo dia, entendeu? Tem vezes aí quando tá chovendo, dá em a média de 4, 5, entendeu? E até a noite, tem socorrido o pessoal até a noite aí. Mas, aparentemente, essa realidade começou a mudar com a tão esperada obra de recapeamento da estrada. As intervenções começaram no final de dezembro do ano passado. Por enquanto, cerca de 3 quilômetros receberam asfalto novo. Com essa obra aí, eu acredito que vai melhorar um pouquinho, mas está em estágio de calamidade, viu? Tá deixando a desejar mesmo é sinalização pro pessoal. Para poder uma placa de... Só tem aquela placa com a luz ali identificando a sinalização, mas assim, a sinalização de pista, igual no caso do CRT, isso não tem. Tá perigoso. Tinha muito buraco, estava precisando mesmo da reforma, né? Nos dias chuvosos ou com previsão de chuva, a colocação do asfalto é suspensa. Nos outros dias, os motoristas que deixam ou chegam aqui em Teresópolis precisam encarar o pare-siga. Esse esquema deve durar até o fim da obra. O prazo inicial da conclusão da obra são 10 meses, mas nós estamos vendo algumas intervenções que eu vou fazer que não foram contempladas na licitação
que seriam alguns acessos a condomínios, que são necessários para evitar qualquer tipo de acidentes. E também vamos contemplar acostamentos que não estavam previstos, mas não vai ser em toda a rodovia que ficaria inviável. A obra inclui também a recuperação de meio-fio, manutenção e melhorias na rede de drenagem e guarda-corpos das pontes. Mas a nossa equipe de reportagem encontrou pelo caminho mato alto cobrindo a sinalização em vários trechos. Agora nós estamos fazendo também, tem a conserva, nós já renovamos o contrato de conserva, em que mesmo durante o decorrer da obra, que são 10 a 12 meses, nós vamos dar prosseguimento à conserva, porque até chegar num trecho final, há outro trecho que não está sendo executado no momento, vai precisar dessa conserva para não ficar extremamente comprometida a parte até de segurança do pessoal. A RJ 130 é uma importante via de escoamento da produção agrícola. As zonas rurais de Teresópolis e Nova Friburgo formam um cinturão verde que fornece alimentos para todo o estado. E quem depende desse trajeto espera com ansiedade a conclusão das obras. Eu estava voltando do trabalho e bati e caí num buraco, porque assim, são muitos, são vários, você não consegue estar desviando toda hora, em alguns momentos você não consegue desviar. E um pneu que eu tinha acabado de colocar, acabei perdendo. Não teve reparo, não teve como fazer reparo. Então, assim, pra gente tem que chegar quanto antes, né? Acho que para todos, né? Nós vamos continuar acompanhando o andamento das obras. E se você mora ou já visitou Cabo Frio, deve ter passado pelo famoso calçadão ao longo do Boulevard Canal. Mas sem manutenção adequada, o pier de madeira oferece riscos para os moradores e turistas. Vamos rever. A vista é deslumbrante. Às margens do canal Itajuru está o Boulevard Canal, um dos locais mais frequentados por milhares de turistas e moradores. Eles vêm em busca de lazer e de boa comida. A região concentra um dos mais importantes centros gastronômicos da cidade. Mas esse público está se afastando daqui cada vez mais. A falta de manutenção está transformando esse ponto turístico em um local perigoso, tanto para os visitantes quanto para os moradores. É só caminhar um pouco por aqui que os problemas começam a aparecer, e não são poucos. No canal também acontece o embarque e desembarque de passageiros que vêm em busca dos passeios de barco ou que fazem a travessia pelo canal para a Rua dos Biquínis, do outro lado, na Gamboa. Mas para andar por aqui tem que ficar bem atento, o maior perigo está no chão. As ripas do calçadão estão soltas. Nesse ponto, os pregos oferecem risco para quem passa por aqui. Já neste outro trecho, parte da madeira afundou. A fiação elétrica também está exposta. Está um absurdo, está impraticável caminhar nesse madeirame aqui. Tem que ser tem que ser levado a sério, ser substituído, fazer uma coisa segura para evitar dano, que a população se machuque. Eu mesmo já furei o pé aqui uma vez. Seu Jorge é pescador esportivo e costuma frequentar o local. Conhece bem cada ponto perigoso. Ele já presenciou acidentes no calçadão. Inúmeras pessoas já sofreram acidentes aqui, crianças já se machucaram, idosos. A gente tem vivido um tempo muito difícil, onde os turistas têm vindo aqui e têm se decepcionado. Antes aqui era uma atração diferente para o turismo. Hoje está sendo motivo de comentário, de descaso dos governantes para a cidade. A TV Multiplix procurou a Prefeitura de Cabo Frio para saber se existe algum projeto de reforma para o canal, mas não obteve resposta. Seu Jorge tem a esperança que o Boulevard Canal seja revitalizado. Temos esperança, claro. Até porque o dia se não tivermos mais esperança, a gente não vai vir mais para cá. O Lar Abrigo Amor a Jesus, em Nova Friburgo, teve uma grande queda na arrecadação financeira. Os tradicionais eventos precisaram ser suspensos por conta da pandemia e as despesas aumentaram muito. Para continuar mantendo a instituição de pé, a direção do Laje criou uma vaquinha virtual. Há mais de 90 anos, o Lar Abrigo Amor a Jesus é a casa de muitos idosos. Atualmente, são 64. Além de moradia, o local oferece acompanhamento médico e odontológico. As despesas são altas,
Por mês, o total chega a R$250 mil. Para ajudar a arrecadar o valor, o Lages sempre programou eventos como almoços e festas típicas. Mas com a pandemia, tudo teve que ser suspenso. Com isso, o caixa da instituição reduziu e muito. Nosso custo aumentou, uma vez que muitos idosos tiveram problemas e estão em recuperação, e com isso aumenta o custo e precisa também mais funcionários para cuidar, porque tem muito mais idoso acamado, como a gente chama. Além dos eventos estarem suspensos, as visitas estão seguindo um rigoroso protocolo de segurança para diminuir o risco de contaminação dos idosos. Por isso, para entrar aqui é preciso marcar horário e seguir outras medidas. Ele tem que apresentar a carteira de vacinação com a comprovação de que está vacinado. Antes do dia da visita, ele tem que fazer um exame o swab, para poder atestar que ele não está com Covid, e precisa então chegar no horário certo. Não existe possibilidade de contato, a distância é essa, assim como nós estamos, de 1,5 metro, 2 metros, para que haja a segurança. Por sorte, o abrigo conta ainda com dinheiro de doações de voluntários e a venda de produtos usados no bazar da instituição, o que ainda não tem sido suficiente. Por isso, a direção decidiu agora criar uma vaquinha virtual para conseguir mais dinheiro. Então surgiu a ideia de conseguir uma arrecadação extra através dessa vaquinha, e tem surtido bom efeito. As pessoas, houve uma certa motivação para fazerem doações em dinheiro. As doações que a gente recebe de alimentos e outras coisas continuam normais. E mesmo sem eventos de carnaval, Cabo Frio tem quase 100% dos quartos de hotéis e pousadas reservados. Os visitantes foram em busca das praias, que são os maiores atrativos da cidade. Veja novamente a reportagem de Vinícius Pereira e Carlos Henrique Ferreira. O feriadão ainda nem começou e o movimento de turistas em Cabo Frio já está aumentando. Eles vêm de todos os cantos do Brasil para aproveitar ao máximo os dias de descanso. Eu vim para relaxar, para tomar banho de mar, para me distrair, divertir. É quase impossível resistir às praias da região. Areias branquinhas e águas cristalinas. Todos os eventos de carnaval foram cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas isso não será motivo para inibir que os turistas procurem a cidade para passar o feriado. De acordo com dados da Prefeitura de Cabo Frio, em 2019, o município recebeu 500 mil pessoas. Em 2020, esse número caiu para 300 mil. Mas em 2022, a expectativa é de que o município chegue à ocupação máxima nos hotéis e pousadas. Temos os números consolidados de 85% das vagas hoteleiras já ocupadas, né? É claro que isso tende a aumentar nos próximos dias. A expectativa é de atingirmos aí entre 90% e 95% de ocupação. Mas é preciso ficar atento, afinal, a pandemia ainda não acabou. Neste hotel na Praia do Forte, 93% dos quartos estão ocupados. E já está tudo preparado para receber os turistas de acordo com os protocolos de prevenção à Covid-19. Aqui no hotel nós estamos trabalhando com álcool em gel, estamos trabalhando com máscaras, temos o tapete higienizado e no restaurante também temos luvas. Então nós estamos se preocupando muito para que tudo isso passe rápido e tudo se regularize novamente. Rede hoteleira cheia é sinônimo de praias lotadas. Mesmo sem eventos oficiais nas ruas, as equipes da segurança pública terão muito trabalho. Um dos pontos de apoio fica aqui na Praia do Forte, onde foi instalada a base do grupamento operacional. Quase 40 guardas municipais que vêm atuando nesse ordenamento, coibindo o som na praia, por exemplo, através de um decreto municipal que estabelece essa proibição, e também na fiscalização de algumas atividades irregulares. O grupamento tem trabalhado bastante, trabalhado também em conjunto com a fiscalização de posturas, no ordenamento dos ambulantes, das barracas, dos carrinhos, de forma que a gente tenha
é um período, principalmente agora, de carnaval mais organizado. Pontos específicos da cidade também serão monitorados durante todo o período de carnaval. É o Bolsão da Juju, a Praça da Cidadania, a Praia do Forte, o Lido, o Canto do Forte, alguns pontos que nós estaremos, inclusive, ocupando com um Programa Estadual de Integração na Segurança, que é mais conhecido como PROEIS, com a presença de policiais militares, trabalhando também em conjunto. Eu fui para Fortaleza, mas vim hoje para Cabo Frio porque é muito melhor do que Fortaleza. Eu fico por aqui lembrando que o resumo da semana também fica disponível na íntegra no YouTube. Um excelente fim de semana para você e até segunda!